Caros irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja convosco. Venho por meio desta anunciar a minha renúncia ao ministério do diácono na Congregação Cristã no Brasil do bairro Rodolfo Teófilo, central de Fortaleza, e apresentar as razões que me levaram a esta decisão. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos os irmãos pela boa recepção que tive quando mudei do estado de São Paulo para esta localidade. Também deixar claro que não estou deixando o cargo devido a nenhuma das razões abaixo. 1. Algum pecado erroneamente denominado pela instituição como pecado de morte, adultério, fornicação e homicídio dependendo do caso. 2. Problemas no casamento ou dívidas. 3. Problemas de convivência com a irmandade ou o ministério. 4. Ou alguma insatisfação. O que me motivou a tomar essa decisão apenas um motivo, o amor pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. De alguns meses para cá, o Espírito Santo tem me despertado para ler as Escrituras com mais dedicação. Através dessa jornada fui surpreendido, pois descobri que muitas coisas que são ensinadas nas pregações, no culto ou fora dele, ensinamentos vindo do Brás e a cultura oral da igreja estão erradas. Estes erros se dividem em 3 grupos diferentes. Primeiro grupo, coisas ensinadas ou praticadas que não têm base bíblica, contrariando assim o primeiro ponto de doutrina da igreja, contra a capa do inário. Segundo grupo, aqui o caso é pouco mais grave, pois são os erros advindos de um entendimento descontextualizado das Escrituras, distorcendo assim o seu real propósito. E o terceiro e mais perigoso grupo, já que esses erros consistem em flagrantes contradições bíblicas, ou seja, praticamos ou pensamos coisas que é o oposto ensinado nas Sagradas Escrituras. Seguem alguns exemplos de doutrinas equivocadas. A graça de Deus é uma instituição religiosa. Para ter a graça, a instituição precisa atender alguns requisitos que o ministério mais antigo estipulou em uma das suas últimas reuniões, pois, anteriormente era somente a CCB, Grupo 3. Não devemos criticar ou analisar a palavra pregada no púlpito, pois, essa é revelada pelo Espírito Santo e, portanto, criticar pode incorrer em blasfêmia contra o Espírito Santo, pecado imperdoável, Grupo 3. A palavra de Deus é o que sai da boca do pregador nos cultos, Grupo 2. Devemos buscar a palavra para comprar, vender, fazer negócios, casar, mudar, aceitar emprego, etc. O Grupo 1. Trabalhar na obra de Deus é fazer alguma coisa em prol da instituição, ou seja, construir, doar dinheiro, atrair novos membros, limpar, entre outros trabalhos. No caso do ministério, esse trabalho consiste em executar as funções relativas ao cargo dentro da instituição. Grupo 2. O batismo tem o poder de perdoar os nossos pecados. Sendo assim, quando nos batizamos todos os pecados ficam na água e a partir desse momento não podemos mais pecar, claro, que nesse caso, apenas os pecados de morte que são considerados. Grupo 3. Só é válido o batismo realizado segundo a liturgia estipulada para a igreja, mesmo que na Bíblia não conste essa liturgia. Grupo 1. De modo geral, não devemos estudar as Escrituras. E em especial no caso do ministério, esse estudo também é desnecessário, pois entende-se que a palavra de Deus é o que sai da boca de quem prega. Por esse motivo, o pregador precisa apenas se dedicar na busca de uma maior comunhão para que possa ser revelado o pão quentinho em vez de um pão frio trazido pelo estudo. Grupo 3. Todos os que não são da instituição estão no mundo. Grupo 1. A salvação é por meio das obras. Como é dito costumeiramente nos testemunhos, precisamos ser firmes e fiéis até o fim para alcançar a coroa de vida eterna, ou seja, se não forem as nossas obras de justiça não alcançaremos a salvação. Grupo 3. Fora essas doutrinas e crenças supracitadas, poderia elencar muitas outras também. Apesar de entender que isso pode variar de acordo com a região, a doutrina no Paraná é diferente da praticada em São Paulo, ou ao subgrupo que o irmão pertence, em excelência, os mais liberais, o grupo dos profetas, o grupo dos voltados à doutrina etc. Pois, como não temos na instituição um sistema de ensino, cada igreja pode se apegar a detalhes diferentes de acordo com a cabeça de quem atende à região. Entendendo que fui desperto pelo Espírito Santo, compreendi que todas essas crenças e doutrinas estavam e estão erradas, tornando impossível me manter do jeito que estava. Além disso, pelo amor de Cristo Jesus que tenho por vós, não posso me calar e ser conivente com o falso ensino, visto que, em Cristo só existe amor na verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo,
para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Evangelho segundo João capítulo 17, versículo 17 ao 20. Buscando ajudá-los a entender com mais detalhes os erros identificados, trago aqui algumas doutrinas e referências bíblicas que comprovam que o ensino a qual fui submetido desde criança é inconsistente com a verdade de Deus, expressa em sua palavra que está registrada nas Escrituras. Seguem abaixo algumas doutrinas básicas de uma igreja cristã. Salvação exclusivamente pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, portanto, não existe nenhum outro meio de salvação, em Efésios 2, 5, 6, Romanos 11, 6, João 3, 15, Atos 4, 12, Atos 16, 31, e muitas outras referências. As obras não têm poder de salvar, elas são apenas o sinal de que alguém foi salvo e convertido pela fé. Além disso, as boas obras não dependem do nós, é Deus através do Espírito Santo que nos faz andar nelas. Tiago 2, 18, Mateus 7, 16, Lucas 6, 44, Efésios 2, 8, 10, João 16, 13 e muitas outras referências. Obra de Deus é o sacrifício de Cristo na cruz e não uma instituição religiosa. João 6, 29. Romanos 14, 20. A graça de Deus não é uma instituição. A graça é o favor que Cristo nos fez na cruz quando éramos inimigos de Deus por natureza, logo, graça é favor imerecido. Efésios 2, 5, 6, João 3, 15. Devemos examinar as Escrituras, estudar a fundo, e nos dedicar no conhecimento das coisas de Deus que nos foram reveladas nas Sagradas Letras. Oséias 4, 6, 2 Timóteo 3 15, 16, Atos 17 de novembro, João 5, 39. Palavra de Deus são as Escrituras Sagradas, não algo que sai da boca de um pregador, da tribuna ou não. No Novo Testamento, sempre que os apóstolos usavam o termo Palavra de Deus, eles se referiam ou ao Velho Testamento, escrito, ou ao Evangelho, que hoje está escrito. Portanto, não há novas revelações concernentes ao reino de Deus. 2 Pedro 1, 20, 21, Mateus 15, 6, João 3, 34, João 8 horas e 47 minutos, Apocalipse 1, 1, 3, João 10, 35, e muitas outras referências. Toda exortação, profecia, sonho ou outra coisa, supostamente vinda de Deus, seja no púlpito ou não, tem que ser analisada e julgada, segundo a palavra de Deus, por quem ouve. Atos 17 de novembro, 1 Coríntios 14, 29, Jeremias 23, 16, 18, 2 Pedro 1, 17, 19. Não devemos nos apegar em sonhos, revelações, profecias fora das Escrituras, sinais e maravilhas, pois Deus deu a operação do erro para todos que não têm seu coração firmado em Cristo e na doutrina dos profetas e apóstolos, creiam na mentira e sejam condenados. Visto que, esses amam mais o conforto vindo da mentira do que a palavra de Deus, em Escritura 3 de 4 Sagrada, Efésios 2, 19, 20, 2 Pedro 1, 17, 19, Jeremias 23, 25, 28, Jeremias 23, 16, 18, Ezequiel 14 3 5, 2 Tessalonicenses 2 de setembro de 2012, Deuteronômio 13, 1, 5. Poderia escrever mais, entretanto, para que a carta não fique longa, destaquei apenas alguns pontos básicos que deveriam ser ensinados e praticados em uma igreja cristã, com a esperança de que por meio dessas palavras o Espírito Santo possa operar na mente e no coração daquele que lê. É importante destacar outra coisa: devido à falta de base bíblica tanto da Irmandade quanto do ministério, a igreja sofre, uma vez que ela está edificada em outro fundamento e não na palavra de Deus. Consequentemente, uma grande quantidade de heresias, problemas em meio à Irmandade e equívocos doutrinários emergem sem que ninguém se dê conta, visto que não conhecem o manual que traz os alertas. A despeito da minha esperança por uma mudança em direção aos ensinos bíblicos, tenho notado que a igreja está ficando cada vez mais distante da verdade da palavra de Deus. Podemos ver isso claramente com a criação da denominada disciplina da congregação cristã, que é muito similar à santa tradição católica. Essa dita disciplina visa impor à Irmandade regra a doutrina de comportamento puramente humana, sem nenhum amparo bíblico. Pode-se ver isso claramente no caso da barba, que foi tomado como um cavalo de batalha pelos mais antigos, ao ponto de que se alguém do ministério resolver usar barba, isso já é causa de perda de suas funções ministeriais. No mesmo assunto, outro ponto que posso destacar é o posicionamento político da instituição. Apesar de a igreja se autodeclarar apolítica, o ministério tem assumido uma posição claramente partidária. Conforme reafirmo,
Tudo isso advém do desprezo pelas Escrituras, pois, se atentassem para elas encontrariam bons conselhos para instruir o povo a respeito da posição de um cristão referente aos governos seculares, tirando assim toda a ansiedade da Irmandade pelo futuro político do país e ensinando a confiar na soberania de Deus. Agradeço novamente o tempo que tive com todos vós e me coloco à disposição para esclarecimentos referentes aos pontos expostos nessa carta. Que a graça e a paz de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. Amém. Leonardo Martins de Freitas.